Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E quando nós adentramos a esse núcleo espírita, temos a acertada sensação de entrarmos num ambiente acolhedor, ambiente de amparo, para que nós reflitamos acerca de nossas vidas. Enquanto estávamos nos nossos afazeres, irmãos espirituais já aqui estavam higienizando esse ambiente para nós. Pode parecer um pouco estranho limpar esse ambiente para nós, higienizar. Sim, higienizar, limpar dos nossos maus pensamentos. Na medida que emitimos maus pensamentos, poluímos o ambiente em que estamos. Então é muito necessário orai e vigiai, sempre. No nosso trabalho, na nossa casa, nesse núcleo espírita, é sempre bom que nós reflitamos acerca desse caso. Nesse momento, agora já harmonizados, com os olhos fechados para melhor concentração, vamos elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Criador, Criador de tudo e de todos, agradecendo a esse Pai misericordioso que sempre atenua nossas faltas, sempre nos perdoa, agradecendo também ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que ainda às vezes não compreendemos. Agradecendo também aos irmãos espirituais, carinhosos conosco, estando conosco em todos os momentos, todas as dificuldades, procurando nos intuir quando permitimos, agradecendo do fundo do coração. E agora, já harmonizados, vamos nos manter bastante atentos para os ensinamentos desta noite. Graças a Deus. O tema de hoje será apresentado pelo nosso irmão Carlos Magno, que falará sobre o orgulho e a humildade, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens de 11 a 13, também falando missão do homem inteligente na Terra. Que o Senhor seja muito feliz nas suas explanações. Irmãs e irmãos, muita paz a todos e que Cristo Jesus, o nosso irmão e mestre querido, continue iluminando as nossas vidas. Consultando o calendário espírita, no dia de hoje nós reverenciamos Hernani Guimarães Andrade, nascido em Araguari, Minas Gerais, em 31 de maio de 1913 e desencarnado em 25 de abril de 2003. Formou-se em Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e foi fundador do Instituto Brasileiro de Psicobiofísica. Ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação do Grupo de Pesquisa Psicobiofísicas da USP, no campo da integração cérebro-mente, corpo-espírito. Foi considerado o maior pesquisador científico do espiritismo contemporâneo, realizando um trabalho árduo e profícuo no campo da pesquisa, nas áreas de parapsicologia, psicobiofísica e transcomunicação instrumental. Legou ao movimento espírita inúmeras obras, todas frutas de exaustivas pesquisas e também de sua farta correspondência com pesquisadores e associações científicas do exterior. Algumas de suas principais obras:
Teoria corpuscular do espírito para a psicologia experimental, psique quântica, morte, renascimento e evolução, espírito, perispírito e alma, reencarnação no Brasil, transcomunicação instrumental, a morte e uma luz no fim do túnel. Onde quer que esteja o nosso companheiro Hernani Guimarães, e Cristo Jesus o abençoe e ilumine. Fica aí a nossa reverência a este grande companheiro. O nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Falaremos itens 11 a 13, orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o Evangelho de Jesus e os seus comentários. E no fim de cada capítulo tem a instrução dos Espíritos. São companheiros que nos antecederam no túmulo e tiveram assim grande sucesso, e tem muita alegria essa oportunidade de vir até nós, nos contar sobre as suas experiências, o seu sucesso, como foi a sua estadia no planeta Terra, a sua passagem e como está no plano espiritual. É muito importante que nós dermos ouvidos a esses companheiros, porque assim vamos evitar muitos enganos, vamos acertar mais e errar muito menos. Isso também fica assim muito claro no Espiritismo, não é uma crença, mas sim o estudo, conhecimento. Na medida que nós vamos estudando, vamos fechando aqueles pontos, aquelas interrogações, percebendo a coerência em tudo e percebendo que tudo está no todo. O principal objetivo de todas as religiões é fazer com que o homem se torne melhor, que ele possa estudar, conhecer e viver o Evangelho de Jesus. Nós percebemos então um só caminho com várias formas de caminhar. Para essa aproximação da criatura com o Criador, a doutrina espírita nos recomenda a reforma íntima, isto é, o nosso aperfeiçoamento, a transformação dos nossos maus hábitos em bons hábitos. Dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. E este é o nosso ponto de partida, é conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas virtudes e defeitos, e buscar com todas as nossas forças uma melhora para tudo isto. Porque enquanto nós estivermos enganando a nós mesmos, dizendo que está tudo bom, está tudo certo, que precisa de modificar é meu marido, é minha mulher, é meu filho, são meus amigos, nós vamos estar nos enganando e atrasando, impedindo a nossa evolução. Então nós precisamos deixar de criar assim aquele personagem, fingir que está tudo bem, que está tudo certo. Principalmente no título de hoje, todo mundo quer ser humilde. Pergunta quem é orgulhoso, também eu orgulho, não, acho que não tem. Então nós precisamos de fazer assim, olhar, mas com muita clareza, esses pequenos deslizes,
Porque é politicamente correto, às vezes, esconder uma verdade, e nós sempre criamos esta figura um tanto mais perfeita para nós e vamos levando. Então, existem pessoas que frequentam uma casa religiosa 10, 20, 30 anos, muda de casa, muda de doutrina, de filosofia, e as coisas não acontecem. E quando questionado, ele vai dizer: não, Deus é que quer desta forma. Este é meu destino, é meu karma. Nasci assim, sempre vivi assim e vou morrer assim. Ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinho de mim. Até parece uma letra de música, mas se nós formos ouvir tudo isto, nós vamos chorar com esta pessoa. Mas nós sabemos que nem tudo é verdade, que nem tudo está correto. Nós somos sempre avisados: vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Outra, a cada um será dado segundo as suas obras. Mais uma, fora da caridade não há salvação. Então tudo isso está nos chamando, nos incentivando ao trabalho, à luta, nos chamando assim à responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa caminhada. Mas na medida que nós deixamos de fazer a nossa parte, as coisas não rodam. Vai ficando tudo um tanto mais difícil. A humildade é uma virtude que abre as portas para as outras virtudes e, consequentemente, para a nossa evolução. Então nós vemos a humildade, aquela pessoa calma, tranquila, com aquele abraço afetuoso, com aquele sorriso nos lábios, aproxima as pessoas. Ele vai procurar a saber como essa outra pessoa está vivendo, como ela se sente. Nós já estamos próximos dessa participação, dessa preocupação com o semelhante. Ela nos leva à caridade. O orgulho, ele é a pedra de tropeço que impede a nossa entrada no reino dos céus. O orgulho é o inimigo a ser vencido. Então todos nós que estamos querendo fazer esta reforma íntima, que estamos querendo buscar a perfeição, nós precisamos de ser muito mais honestos para com nós mesmos. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, começou dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus frisa humildes de espíritos para não deixar uma dupla interpretação, porque há várias formas de humildade, porém só a de espírito faz jus ao reino dos céus. Então há pessoas humildes de aspecto, de posição social, de haveres, de trajes, de profissão, mas que não são de espírito. Nós percebemos que esta série de outras vem assim de uma contingência do trabalho, da matéria, de uma situação outra. E essa humildade de espírito, ela não depende dessas condições. Então, do mendigo
ao milionário, ele tem condições de ter esta humildade de espírito. Outras cujas palavras e gestos apresentam doçura e afeto e amizade, mal escondem a soberba que domina seus corações. Então, na verdade, aquela aparência de doçura, de afeto, é politicamente correto. Todo aquele que quer ser bem aceito, finge esta situação de humildade, mas que na maioria mal esconde a soberba, tudo que está por trás daquilo. Grande número de maltrapilhos e de mendigos são orgulhosos. Parece estranho, mas é uma realidade. Então, naquele meio, entre eles, existe aquela revolta, aquele inconformismo com tudo, e até mesmo com o Pai Todo-Poderoso. E diante dessa revolta, dessa briga, daquela discórdia, questionado, eles dizem que estão defendendo o seu território, o seu espaço, é a sua vida. Eu existo, eu não sou uma poeira. E vão ver o que eu posso fazer. Então ele está dentro daquela situação, mas revoltado com Deus e o mundo. Tem aqueles que tratam os superiores com lesura, mas são orgulhosos e prepotentes com os iguais e com os subordinados. Na verdade, se não tratar os superiores desta forma, vão perder o emprego. Mas assim que sai à vista dos superiores, é um tirano para com os iguais e subordinados. Mas se perguntar, ele diz que não. É a posição, é o posto, é a maneira de ser e 1001 desculpas. E nós precisamos a tudo isto. Felizmente, há grandes exemplos de humildade entre pessoas sábias, ricas e poderosas. Graças a Deus, é um número muito maior do que nós pensamos. Pessoas muito abastadas que poderiam aplicar o dinheiro e passear no Brasil e no exterior. No entanto, criam grandes indústrias, grandes firmas, emprega milhares e milhares de pessoas, paga todos os impostos, vendendo no Brasil, exportando, ainda acha tempo e dinheiro para oferecer àquelas entidades sérias que cuida dos menos favorecidos. Mas essas pessoas não estão na mídia e não gostam de ser ditos seus nomes. Nós precisamos de tê-los no coração, conhecê-los e mandar aquela vibração de amor e pedir ao Pai Todo-Poderoso que os dê força e coragem para continuar uma caminhada tão bonita quanto esta. Então são muitos destes ricos e abastados que são realmente humildes de coração, que ocupa com o seu próximo. Enquanto a humildade agrega, iguala, é solidária e caridosa, o orgulho tem um conceito elevado e exagerado de si mesmo, aquele amor próprio exagerado, e teima em reconhecer e ajudar o próximo. Então nós percebemos que aí ele falta com o segundo grande mandamento, que é o amor ao próximo como a si mesmo.
Então aquele orgulhoso, ele se destaca, ele é mais ele, parece que está acima do bem e do mal. É um tanto diferente. E o outro, que faça por ele. Se não tem, é porque não merece. Então é esse o pensamento. Jesus, quando prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra pensavam que os seus títulos, dinheiro e poder eram uma recompensa aos seus méritos e que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Então nós percebemos que eles acham que está acima do bem e do mal. Achava que Deus já os devia aquela recompensa, que o que eles têm e o que eles são é uma busca. Eles ganharam, eles merecem, e não pensa disso como uma ferramenta para auxiliar os mais necessitados. Ele não se coloca como filho de Deus e coautor da sua grande obra. Então nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, que todos os espíritos têm o mesmo princípio, a mesma essência, e que o corpo é da mesma massa. Títulos, nome, dinheiro e poder ficam no túmulo. Isso não é uma hipótese, nós temos a certeza de que tudo isso fica no túmulo. Amor, caridade, humildade e todas as outras virtudes, estas sim, são os títulos de nobreza. Esta sim é a moeda corrente no plano espiritual. Nós vamos depender muito de tudo isto para uma vida espiritual um tanto mais tranquila, um tanto mais feliz. Porque é de acordo com o nosso conhecimento e a nossa vivência espiritual, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como os verdadeiros valores, é o que vai nos auxiliar na verdadeira pátria. Não devemos nos orgulhar do saber, porque o saber ele é restrito ao planeta em que se vive. Na verdade, aquele ser mais inteligente do planeta Terra, ele deve ser um dos mais atrasados, passando para um planeta imediatamente superior. Então, tudo aquilo que ele sabe é muito pouco diante do universo. Ele deve de aproveitar tudo aquilo para distribuir esses talentos do bem com os mais necessitados. É o amor ao próximo como a nós mesmos. Deus dá a inteligência como um instrumento com o qual pode-se desenvolver as inteligências retardadas, reconduzindo-as ao Pai Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que Ele nos dá permite que nós conquistemos, é para que possamos dividir com todos aqueles que estão ao nosso lado, com todos aqueles que realmente precisam. Nós somos filhos de Deus, sim, temos esta inteligência ilimitada e vamos evoluindo a cada caminhada que nós fazemos do berço ao túmulo. Mas somos também coautor da grande obra do Pai Todo-Poderoso.
E como coautor da grande obra do Pai, nós temos a responsabilidade de fazer com que a humanidade evolua, com que o país e com que o planeta também possa evoluir. Então nós percebemos que a nossa tarefa é grande, é muito importante, mas também é muito bonita, porque na medida que nós vamos conhecendo esse fenômeno chamado vida, conhecendo essas nossas dificuldades, buscando a trazê-las, a reconhecê-las, porque se nós não buscarmos e não conhecer, não saber que nós temos alguns erros, alguns pequenos defeitos, não tem nada a consertar. E nós estaremos parados, marcando passo, perdendo essa grande oportunidade que nos dá o Pai Todo-Poderoso. Então é preciso ter esta consciência. Ficou bem claro também que a humildade ela não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de ignorância e nem de submissão. É alguma coisa que vem do nosso coração, do nosso íntimo, daquele respeito pelo nosso irmão, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de dividir tudo aquilo que nós já conquistamos. E esta é a nossa grande oportunidade. Que o Pai Todo-Poderoso possa nos auxiliar, nos dar força, que nossa mente e o nosso coração possa estar sempre aberto a essas modificações, a essas novidades, esse melhoramento que nós precisamos de fazer em nós mesmos, esta reforma interior. São pequenas coisas que acostumamos e que precisamos deixar. Nós chegamos num ponto que quando dirigindo, se não tiver nenhum trânsito, nós ultrapassamos o limite da velocidade, estamos cometendo uma infração. Se algum motoqueiro ou outro carro nos corta e passa na frente, aquilo nos irrita. São gestos, palavrões e outras coisas. O dia que o trânsito está difícil e engarrafado, é aquele estresse porque não anda. E estamos nervosos também. E isso nós vamos percebendo no nosso dia a dia, como nós estamos reagindo a esses pequenos senões, e nós mesmos vamos nos modificando. Não vamos esperar que alguém diga que nós estamos assim, numa atitude inconveniente, porque não é bom julgar. E nós não precisamos esperar que ninguém veja isto em nós. Mas no dia a dia, mesmo que estejamos ali dirigindo, vamos prestando atenção nesses pequenos senões. Na nossa casa, como é que temos conversado com mulher, filhos, tom de voz, a nossa alegria, sorriso nos lábios. Os problemas existem para todos, mas como nós estamos reagindo, como nós estamos administrando esses pequenos desafios que vêm na nossa vida. Então é importante que a gente faça assim, tira esta coragem, essa couraça, essa imagem que nós criamos e vamos vendo tudo assim, em branco e preto, e pedindo ao Pai Todo-Poderoso que nos ajude nesta grande mudança. Então, nesse momento, nós temos um tempo para questionamentos, perguntas,
alguma colocação que se queira fazer. Seu Carlos, eu queria fazer uma colocação. Como é difícil a gente ver países, povos inteiros, levantando uma bandeira em nome do orgulho, criando-se guerras, desavenças, e é muito difícil a gente ver a humildade desses povos para com os outros. Nós sabemos, nós temos consciência de que temos povos menos favorecidos, com doenças, com problemas de fome, inclusive com problemas até de tempo, climas. E como é que não consegue fazer esse tipo de coisas, pensar nos tempos de hoje, onde o ensinamento de Jesus já se faz tanto tempo? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito. Na verdade, quando nós voltamos assim no tempo e no espaço, percebemos que tudo isso acontecia, era lei e ninguém questionava. Como vivemos centenas e milhares de anos nesta situação, se acostuma. Mas nós, graças ao Pai Todo-Poderoso, nós vemos que a situação está mudando. As leis mudaram, as pessoas ainda tentam fazer valer o nome, a casta, pensar que o pobre, que aquele desfavorecido tem uma constituição diferenciada, que o pobre já foi construído mais pobre, com uma massa inferior, mas hoje nós já temos consciência de tudo isso. E o que nós vemos é uma sombra, os resquícios de tudo aquilo que já foi lei e que ninguém reclamava. Hoje nós já vemos o caso que o nosso colega trouxe à tona, mas também nós já vemos os questionamentos, nós vemos a censura. E esses pequenos detalhes nós vemos até em nós mesmos, que já estamos aí lendo, estudando e entendendo um pouco melhor o Evangelho. Então são pequenas coisas, pequenos hábitos que demoram tanto para ser extirpados assim, de forma total. Mas com certeza as coisas estão melhorando. E na medida que todos nós formos nos conscientizando desses pequenos detalhes, corrigindo estas pequenas coisas, nós vamos ter grande sucesso, sem dúvida. Mais um questionamento. É interessante às vezes nós pensarmos que dentro de uma família composta de papai e mamãe e 2 irmãos no mínimo, vindo do mesmo pai, vindo da mesma mãe, consanguíneos, um se torne tão diferente do outro, um com orgulho exagerado e outro com a humildade às vezes exagerada. Como é que pode, vindo de um pai e de uma mãe, ser tão diferentes? Isto quem bem explica é a doutrina espírita. Nossos filhos são espíritos. Então nós temos aquele passado que nós estamos aí trabalhando, já fizemos dezenas, milhares de caminhadas do berço ao túmulo, e a cada desta caminhada nós estamos aí acumulando virtudes e defeitos. A próxima encarnação é baseado dessas nossas aquisições, virtudes e defeitos. Então, de acordo com a nossa caminhada, nós vamos ser um tanto mais compreensível, menos, porque todo esse conhecimento que nós falamos, que é importante, que é a doutrina espírita, é estudo, é conhecimento, isso passa a fazer parte da nossa bagagem espiritual. E já se nasce com aquelas tendências, não é isso?
A gente sempre nasce com a predisposição, não que tenha que ser daquela forma, mas tem predisposição a determinadas situações. E isso precisa de um trabalho, de um grande trabalho, um trabalho especial de papai e mamãe. E eu sempre digo que deve se dedicar ao máximo, fazer tudo aquilo que for possível, porque esse filho, ele pode não ser tão bom quanto o outro. Ele pode não ter esse papai e mamãe como espelho e ser fiel a tudo isso. Porque nós não sabemos também qual era o grau evolutivo dele, como ele nasceu e a predisposição para quê. Agora, quando nós nos esforçamos e damos tudo aquilo que estiver na nossa posse, nós não temos aquele sentimento de culpa. Por que comigo? Onde foi que eu errei? Nós vamos ter a consciência de que fizemos o que pudemos em prol desse filho. O senhor disse que a pessoa que é, vamos dizer, mais inteligente nesse plano, quando passar ao outro plano superior, será o último. Por quê? Porque esse outro plano que nós estamos falando é um plano superior à Terra. Porque nós temos diversos planetas inferiores, planetas iguais e superiores ao plano terreno. A Terra é um planeta de expiação e provações. Estamos agora trabalhando e pensando num planeta de regeneração, mas como todos nós estamos buscando a ascensão, buscando a evolução, o próximo nós vamos estar num planeta mais evoluído, não é isso? Com conhecimento maior do que o conhecimento do planeta Terra. Então lá ele já vai ter não uma nova escola, mas um aperfeiçoamento maior. Porque nós temos um princípio e vamos nos lapidando, vamos nos aperfeiçoando, né? Que foi aí a mensagem da noite, todo mundo buscando o seu progresso interior, a sua modificação, e esperamos que as próximas sejam planetas mais evoluídos. Então tem essa busca, essa caminhada do involuído para o evoluído, do hominal para o angelical, e vamos caminhar. Oxalá possamos assim caminhar a passos largos, não é? Que muitas vezes nós desejamos felicidade, queremos felicidade, mas ela está atrelada em tudo isto. Nós é que somos assim senhores do nosso destino, construímos o nosso destino. Então nós não temos mais tempo. Então nesse momento eu peço que o senhor só dê as suas considerações finais. Então vai ficar assim para a nossa meditação uma frase que eu achei assim muito importante e que fecha todo o nosso assunto de hoje. Estejamos certos que em matéria de melhoria espiritual só faremos e seremos aquilo que conseguirmos, nem mais nem menos. O importante é que sejamos o que somos, sem esta necessidade injustificável de ficar criando rótulo para os nossos estilos ou formas de ser. O meu muito obrigado a todos pela atenção e a participação, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Então, nesse momento, eu convido a todos a se colocarem numa posição confortável, em suas poltronas, para que nesse momento nós possamos fazer doações de vibrações. Para aquele que adentra a casa pela primeira vez, nós somos energia. As vibrações é emitirmos pensamentos benéficos para as pessoas que assim o necessitam.
Então, nesse momento, puxando uma respiração, tranquilizando o espírito, vamos visualizando aquele irmão menos favorecido que se encontra nas ruas. Vamos vendo essa pessoa e abraçando-a em pensamento, elevando nossos pensamentos até ela, para que ela seja reconfortada das dores que passa nesse momento. Vamos também até um hospital, onde temos uma pessoa que esteja internada nesse momento, que nós nesse momento levamos o nosso pensamento de amor, envolvendo-a com os mais eflúvios salutares. Esses eflúvios que se tornarão um bálsamo para essa pessoa. Vamos vibrando com muito amor. E quem de nós não conhece um vizinho, um parente, uma pessoa necessitada no nosso emprego, que esteja passando por situações difíceis, qualquer que seja essa situação, vamos envolvendo essa pessoa, o seu olhar, o seu semblante, vamos amparando-a com nossos sentimentos puros de amor. Vamos vibrando com muito amor. E nesse momento, já agradecendo a Deus, ó nosso Criador, muito obrigado por tudo que nos destes, principalmente pela nossa vida. Agradecendo também a esse irmão maravilhoso, Mestre Jesus, construtor, arquiteto desse planeta maravilhoso, dessa galáxia que nos serve. E agradecendo também aos incansáveis irmãos espirituais que estão sempre conosco, aos nossos anjos de guarda que nos auxiliam também. Então, nesse momento, vamos dar por encerrada a reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus.